cumprimento a igreja na paz do Senhor. É motivo de alegria e de honra, né, estar aqui. E para agradecer, testemunhar, né, o que Deus tem feito, né, através da vida do nosso pastor Fernando, né, através do ministério que tem trabalhado rigorosamente, acreditando na palavra, no que Deus tem feito, né, na vida dele. Isso aqui é mais um. Eu fiquei 3 anos tentando descobrir o diagnóstico da doença e nada descobriu. Quando fui fazendo os exames, dia 26 de fevereiro do ano passado, fui levar os exames para a médica. Chega lá, para minha surpresa, o médico ele te prepara, ele não fala assim diretamente, né? Você tem aquele cuidado. E ela foi falou, você sabe o que é isso? E eu já estava, né, confiado, porque o sintoma não era legal. E ela foi e fez um desenho para mim. Pegou um papel e escreveu: isso aqui é uma árvore, nós tiramos o galho, mas tem a raiz, né? E você está com câncer, sabia? Aí, meu irmão, não tem forte, né? As pernas começam a tremer e você pensa em quê, né? Então quem tem Cristo não vai ter medo, porque a Bíblia diz que você não morre, você vai viver para a vida eterna. Mas a pessoa que não está em Cristo, ele vai temer, é claro que ele vai temer, porque a morte assusta tudo, não tem como fugir da morte. E eu tinha levado a minha filha comigo, porque você não pode andar sozinho, num caso desse você tem que estar acompanhado de alguém. Eu fiquei assim, sem chão, mas eu confiei que há um Deus que tudo pode. E ela foi e falou: isso aí é neoplasia de alto grau, entendeu? Vira metástase, daqui a pouco está tudo dominado, não tem mais jeito. Eu digo, o sangue de Cristo tem poder. Aqui está comigo, né? E você vai repetir outro exame para te levar para um hospital maior, que aqui não tem recurso, e aí você faz o quê? Você está na mão do SUS, você não tem dinheiro, nem para você se alimentar, e você sem trabalhar 3 anos, porque como é que você trabalha? E aí eu estava em obra aqui na igreja, e aí falaram na igreja está precisando de alguém para trabalhar. E aí eu, na fraqueza, né, me disponibilizei a fazer a obra. Eu digo, pelo menos alguma coisa de bom eu tenho que fazer, né? E aí continuei na obra. Naquilo, procura-se fazer esse exame, com muita dificuldade, demora. E aí nisso o pastor Fernando reúne aqui um pessoal para ir para o monte. E eu, vira e mexe, dava pneumonia, ficava fraco, resfriado, não podia nem pisar no chão direito, porque estava fraco. Mas eu, pastor, vamos lá. E nesse dia acabou que eu consegui ir. Saímos de lá umas 3 horas da manhã, aqui da Prata do Campo Grande, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o pastor orando, e ele em oração na mata, né? E ele falou: Adilson, tu crê, meu irmão? Hoje tu vai sair curado. Tu vai fazer outros exames e vai dar negativo. E eu fiquei naquela. Aí o pastor passou uma água, me lembro que ele passou um líquido assim no estômago, assim, fui passando e começou a queimar, né? Aí a pouco senta ali no cantinho ali, aí o irmão Pedro, ali o filho do pastor, né? E depois eu fiquei inquieto, eu escutava o barulho das águas, e aquilo me deu uma inquietação, e eu comecei a querer andar no mato, para você ver como é que é o tamanho da coisa, né? Tem coisa que só Deus pode fazer. E aí tinha um pastor lá, um rapaz que o pastor conhece há muito tempo, que estava acampando lá, conversou com o jovem, falou: olha, senta aí no cantinho aí, não vai para lá não. E naquilo eu sentei e fiquei aguardando. Passou-se o tempo, eu fui fazer o novo exame que estava pedido. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, quando eu fui lá buscar o laudo da biópsia, deu negativo. Aí eu falo, aí o profeta, aí eu quero que você, o que ele falou aqui, que você venha a entender. No livro de Marcos 16, no capítulo 16, ele vai dizer o quê? Se tem fé, aqueles que creem na palavra, assim como ele crê,
creio eu, porque ninguém faz essas coisas. Os sinais seguirão com os que creem. Uns sinais aí. Ele põe a mão no enfermo e ele é o quê? Curado. Então, para que fique para a igreja, isso eu estava devendo isso, e se incomoda, irmão, porque quando você está caído, moribundo pelos cantos, entre a vida e a morte, a gente faz qualquer sacrifício para ir na igreja, qualquer coisa. Mas quando melhora, você vê a ausência de mim na igreja, que os irmãos sabem, conhecem, o trabalho. Mas quanto mais você busca, mais gasto você vai ter. E aí não supra a tua necessidade. Aí como diz aí, a palavra diz o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. Eu tenho, não é só essa vez não. São outros passados meu do Evangelho que quando você deixa a obra de Deus, você vai perecer no caminho. Se você é corpo, Jesus Cristo é o cabeça, nós somos membros da igreja. Se eu cortar esse dedo aqui agora, ele vai perecer, vai apodrecer. Então, Jesus é o cabeça, nós somos o membro, não tem como nós sobreviver fora da igreja. Parece até uma coisa aí do adversário mesmo, que tem colocado na cabeça da pessoa, que você consegue cultuar em casa, que você consegue viver sozinho, não tem forma, é difícil, você vai esfriando, a brasa não vai estar acesa porque é uma só. Então, inconstante, nós temos que estar em oração, comunhão com os irmãos, entendeu? Vocês vão até me perdoem se eu estiver falando algo aqui que não convém, mas é a realidade, irmão. Quando a gente deixamos a obra de lado, e na construção do templo, eu peguei até no livro do Ageu, do profeta Ageu, do versículo 12 em diante, você vai ver, até gravei, deixei marcado isso, porque fala a respeito da obra, do zelo com a obra. Se você tem zelo, ninguém trabalha em vão para Deus, irmão. Você vai ser recompensado de qualquer forma, assim como eu, através da saúde, eu não podia trabalhar, como é que se manteve? E através do trabalho da igreja, o trabalho sério, né? Não é brincadeira, tem se esforçado, tem lutado, você vê que ele tem levado para o monte, às vezes está chovendo, então o trabalho sério, né? E vocês possam acreditar, né? E possa aí interagir com o pastor, assim como ele na obediência. Eu devo muito favor a ele, graças a Deus, porque ele tem me ajudado. Ele veio no momento que foi no momento hoje para a minha vida. Tá, o pastor Tiago, toda a igreja, todos os irmãos que me apoiaram. Eu agradeço a todos aqui que oraram, que a igreja estava em oração, a todos os irmãos que estavam em oração, agradeço a todos, né? E muito obrigado, e que a igreja continue assim. A igreja é isso, né? A gente nunca vamos agradar a todos, porque sabemos que aqui na terra nós temos aflições, nós temos luta, nós temos que agradar o nosso Senhor Jesus Cristo e fazer a nossa parte. Eu agradeço até aqui pela oportunidade e que Deus abençoe. Para quem não entendeu, não tem dúvida, ele foi curado de câncer. Ele foi curado de câncer aqui na igreja. Como tem outras questões também, outras pessoas que deveriam de dar o testemunho e ser grato a Deus, não é ministério, não, como o irmão falou. É Deus, é reconhecer Deus na vida das pessoas. Eu não me lembro nem nada disso. Por mim, eu fico sentadinho ali fora, ali resolvendo problema lá fora, nem estaria aqui em cima, deixar, eu quero pregar, quero anunciar, mas só que eu tenho que obedecer o que Deus manda fazer. E Deus mandou pegar ele e levar ele para casa. Ele marcava, né? Desandava. E hoje ele foi curado, né? Hoje ele foi curado alguns dias, tempo ainda para trás, ele estava para dar esse testemunho. Por quê? Porque ele tem um chamado de ganhar a alma, tá? Ele tem chamado de evangelizar. Tem esse chamado. Aleluia! Deus está mandando a falar aqui. Eu estava ali com o pastor Tiago ali, Deus falou comigo, fala para ele. Que o chamado que eu tenho com ele é ganhando, falando, testemunho, ganhando pessoas para Jesus. E é para tu executar. Amém? Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Precisamos, né? Precisamos de pessoas assim como o Senhor, né? Que guerra pela ovelha. Eu vejo o seu trabalho. Quem sabe começa, o Senhor sabe que o Senhor vai guerrear pela ovelha. Né? Ele não colocou nada, ele falou a verdade. E tem pessoas aqui que no nosso meio que sai daqui e vai buscar o problema. Ele não foi, ele veio. Ele que fez esse som aí, gente. Aí, ó, que era mato puro. Ele que montou a estrutura aqui. Ele que fez. Entende? Não estou
nós temos que entender que Cristo, Ele quer o melhor de nós. E Ele não chamou para que nós fiquemos parados. Ele chamou para que nós possa, você vê a história do vinhadeiro, né? Que certo homem saiu de madrugada para trabalhar, e aí ele foi arrumando mais pessoas, e daquelas pessoas que ele levou, foram ingratos. O último recebeu mais do que o que foi primeiro. E aí foi questionado aquele fazendeiro. E o fazendeiro foi responder para ele: eu não posso dar aquilo que é meu, né? E mandou pagar ele a continha do dia que ele tinha trabalhado. Porque a Deus não se engana. Você pensa que passa batido, não vai. Você faça as coisas certas, como o pastor fala aí, que vai prosperar. Se não está prosperando, eu sei que não estou prosperando. A irmã Sônia, ela tem falado coisas aí, eu tenho sonhado, irmã Sônia. Para confirmar que os seus testemunhos, eu tenho sonhado, porque Deus ele sabe como uma perna. Não adianta querer correr, se esconder. Eu tenho sonhado, testemunhando o que a senhora tem falado, não é? Entendeu? Mas como saberão se não há quem pregue? Não tem como, né? Tem que testificar. Por que eu estou falando isso aqui com o Edmilson, para todos que estão aqui dentro? Porque visão e revelação tem que ser entregue, custe o que custar. Julgue a profecia não profeta, é Bíblia. É Bíblia. Não adianta falar o que é o que não é. Tem um pessoal num condomínio que falou assim para mim: pastor, quando for me entregar as coisas, me chama no particular. Foi lá do Livorno, tá? Ouvindo? Ouvindo? Não foi daqui não, foi lá do Livorno. Uma menina, esqueci o nome dela, e ela me deu um esporro. Me deu um esporro. Aí eu falei: pô, irmão, eu não tenho como segurar. Eu não tenho como segurar o que Deus mandou falar. Porque depois quem vai me cobrar é Deus. Quem está entendendo, glória a Deus? Aí um pastor de uma igreja grandiosa, tá? Não vou falar nome porque a instituição não tem nada a ver com o mau caráter das pessoas. E ele no telefone comigo. Pegou: ô pastor, isso aí era um triálogo, não era um diálogo. E ele pegou e falou: pô pastor, as coisas que é para mim, não fala na frente dos outros não, porque é para mim. Aí eu falei: pô, benção, me perdoa, o que Deus manda eu largar, eu vou largar, eu discute com ele. Cheio de $1 milhão. E eu falei para ele: benção, o que Deus manda eu falar. Me lembro do pastor Tiago, junto com o sócio dele naquela sala ali. Aí Deus mandou ele trocar de profissão, de atividade. Aí o pastor, o Tiago, ele ia ter vídeo, ele falou assim: você está maluco, pastor? Não existe isso. Eu falei: não, é o que Deus quer. Sabe por quê? Porque a caminhada, quem confessa Jesus e aceita Ele como suficiente Salvador, não é vocês que determinam o que vocês querem viver, é a vontade de Deus que vai acontecer. Custe o que custar. Entendeu? Quem diria que vai ter que ir na mata, meia-noite e pouca da madrugada, que meia-noite e uma já é madrugada, não é mesmo? Amém? E ali você tem que vivenciar aquilo ali. Você esperava aquilo ali? Nunca na tua vida. Não tinha como, né? Porque as esperanças, com um cara que está com um diagnóstico desse aí de câncer, só quem sabe, tinha noite de dormir, irmão. Não adianta tomar remédio que não tem jeito. Você vai sentir dor nos ossos, em tudo quanto é lugar. O que come, tu bota para fora, enquanto tu está vivendo. É só um momentinho. E a tendência é piorando. E eu sou grato porque eu sei que dali eu comecei a nascer de novo. O barulho daquelas águas até hoje eu tenho na mente. Eu trouxe até um pedacinho de madeira da mata lá, a ver se acendia aqui fora, não acendeu. E ver as folhas do mato, que eu via tanta gente falar que ela acende. E o cara pensava, eu pensava que era brincadeira. Então quando eu vi aquilo, é coisa séria, entendeu? E é bênção mesmo. Só agradecer. Vamos dar uma salva de palmas.